Aí, amigos e amigas, hoje é um 12 de fevereiro de 2026. Aos supersticiosos, amanhã, sexta-feira 13. Mas também é o início de um feriadão de carnaval, onde o Brasil para. Embora que segunda e terça próximos sejam pontos facultativos, mas normalmente as empresas não trabalham. Mas nós temos muitas notícias do que está acontecendo nos dias de hoje. Os tomadores de cerveja, pelo que se vê, estão reduzindo. A Heineken, essa grande empresa, está reduzindo o seu quadro de funcionários, e, segundo dizem eles, é a baixa quantidade da venda, que antes era muito maior, e também pela crise financeira, principalmente dos jovens, segundo eles. Aquele pedido do Novo de julgar aquela escola de samba que iria homenagear ou vai homenagear o presidente Lula, que seria uma propaganda eleitoral, parece que vai dar em nada. Basta dizer que a juíza do TSE é nomeada pelo presidente Lula e não faria nada em contrário. Segundo dizem eles, talvez após o desenrolar do desfile, algo diferente poderá acontecer. Mas também temos outras informações que entidades de juízes defendem penduricalhos e pedem a participar de uma ação no Supremo, uma vez que o próprio ministro Supremo Flávio Dino é quem tomou essa atitude. Uma decisão da Justiça decretou que a viúva de Marielle Franco, aquela que foi esquecida, porque viram que o culpado não era Bolsonaro, como dizia, e agora decidiram que os mandantes devam indenizar a viúva em R$200 mil, e ainda uma pensão até 76 anos de idade. Segundo o juiz, ela tem um grande sofrimento, mas a sua irmã, Aniele Franco, está sambando, não só na avenida, em vários lugares, porque ela é uma parceria permanente da Janja. Parece que a esquerda esqueceu tudo. Bolsonaro não era culpado, perdeu a graça e perdeu o Ibope. Mas temos aqueles políticos que estão sendo descartados pelo governo Lula. Geraldo Alckmin, que não vai participar da chapa como vice de uma reeleição. Bolsonaro indicou que ele deva concorrer ao governo de São Paulo, que é um suicídio eleitoral. Todos sabemos que lá Tarcísio de Freitas está garantido. Simone Tebet, lá no seu estado, descartada. Então, não concorrerá, Mato Grosso, ao pleito de ser senadora. Marina Silva, que vai concorrer à presidência só para tentar tirar votos da direita, se for o caso. Todos esses agora estão sendo descartados. Randolfo Rodrigues, coitado, nem pensar. Esse já era. Cajuru, Romário, esses estarão finalizando o seu mandato. Para o pavor de Lula e da esquerda, 49% desaprovam e somente 45% aprovam o governo Lula. Quem diz isso é a pesquisa Quest. A CPI nos deu conhecimento de que só o alfaiate de Lula, para confeccionar os seus trajes, recebeu 31 milhões. E nem por isso o deixa mais elegante, nem mais bonito. O que deixam para mim, que usam roupas simples? Já o ministro Supremo, Gilmar Mendes, votou por descriminalizar o porte de cocaína para o uso pessoal. E todos nós sabemos que isso dificulta muito o trabalho da polícia, porque aquele aviãozinho da biqueira, ele usa uma quantidade pequena que, se for pego pela polícia, se considera de uso pessoal. Mas, na real, o mocó, ou o lugar onde está escondido, é após ele fazer a venda que ele buscará.
dificultem muito o trabalho da polícia, que todos nós sabemos. Já aquele pedido da Polícia Federal da suspeição do ministro Toffoli no caso Master, isso depois de ver o celular do Daniel Volcaro, o dono do Banco Master. Mas o ministro agora já admite ter recebido dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo de Volcaro. Já o próprio Volcaro citou o pagamento de 20 milhões à empresa ligada a Toffoli. Por isso que houve aquele discurso no Supremo de que o ministro poderia ser sócio da empresa, alegado por Alexandre de Moraes e Toffoli. É o espírito de corpo e eles se defendendo. Já um grupo de gays fez uma passeata em manifesto e vestindo verde e amarelo pró-Bolsonaro. E a frase deles é: somos gays, não burros. Mas agora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, usuários de drogas não poderão ser demitidos. E isso seria discriminação. Mas eu dou uma sugestão aos empresários: ao admitir o funcionário, peça exame toxicológico. O que acontecer depois, aí é uma consequência posterior. O Banco Master, cada vez mais intrigante, basta dizer que agora um ministro do Tribunal de Contas da União tira o acesso do Banco Central ao processo do Banco Master. A empresa aérea Latam demitiu aquele piloto acusado de manter rede de abuso sexual infantil, que foi preso pela Polícia Federal na cabine do avião antes de iniciar uma viagem. E vejam a opinião daquele amiguinho do casal Lula e Janja, o Emmanuel Macron, o presidente da França. Ele diz que o acordo com o Mercosul é mau negócio e que é a hora da União Europeia desafiar o dólar americano com empréstimos conjuntos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aquele conhecido como o rei dos pedágios e postulante à presidência da República pelo PSD, ele desafiou a CPI e se apresentou de forma inédita para defender os pedágios. Esta notícia só interessa aos porto-alegrenses da capital gaúcha. Ônibus e táxis passam a operar com novas tarifas a partir da próxima semana em Porto Alegre. Mas então vamos ao que eu falei a vocês, daquela decisão da ministra, que vai julgar se a escola de samba está fazendo ou não propaganda eleitoral a Lula. O Tribunal Superior Eleitoral definiu a relatoria da ação que trata desse desfile em homenagem ao presidente Lula lá no Carnaval do Rio. E a ministra escolhida foi nomeada justamente pelo presidente Lula no ano passado, né, Caio? Isso, Márcio. Ela é muito próxima ali. Ela trabalhou, inclusive, no Ministério da Justiça como secretária de Políticas Digitais do então ministro Flávio Dino, foi assessor especial do ministro Flávio Dino quando ele era ministro da Justiça do governo Lula, antes, obviamente, dele ir ao Supremo Tribunal Federal. A Estela Aranha é uma advogada respeitada, especializada em políticas digitais, elaboração de políticas públicas, tem formação aqui na USP, mas ela tem, sim, de fato, essa ligação. Foi nomeada no dia 1º de agosto de 2025, para o TSE, para ser ministra do TSE. Tem uma curiosidade desse caso, porque ele foi no sorteio, esse caso caiu com o ministro André Mendonça, né, que foi indicado lá atrás para o Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Jair Bolsonaro. Só que por que depois foi redirecionado para a Estela Aranha? Justamente porque ela que cuida de propaganda antecipada, de tudo que for propaganda antecipada ao longo do ano, vai cair por prevenção com a ministra Estela Aranha. Como eu disse, ela trabalhou de fato no governo Lula, foi nomeada pelo governo Lula, mas ela tem também uma carreira sólida ali nessa área, principalmente de políticas digitais. Márcio, deve ter uma decisão, talvez até domingo, muito provavelmente a tendência é de que não só ela, como o TSE rejeite. Hoje eu passei o dia conversando, Márcio, com alguns
advogados eleitorais, especialistas em direito eleitoral, que consideram, eu ouvi 3, e os 3 foram na mesma linha, de considerar que não se trata de propaganda eleitoral antecipada ainda, né? O que acontecer na dinâmica do desfile no domingo é outra coisa, mas antes, como não há um pedido de voto, né, um claro pedido de voto, segundo esses advogados, isso caminha ou sinaliza ali uma tendência do TSE de não acatar essa ação do Novo. E aí está mais uma notícia aos cervejeiros de plantão. A Heineken está reduzindo o seu pessoal. A Heineken anunciou um corte de até 6 mil empregos após a queda nas vendas da cerveja. A Heineken vai eliminar até 6 mil postos de trabalho, que representa cerca de 7% de um total global de 87 mil funcionários. Qual a razão? O motivo é uma resposta da companhia a uma queda generalizada na demanda por cerveja, provocada pelo aumento dos preços e, sobretudo, pela moderação do consumo de álcool por parte dos consumidores, especialmente os mais jovens. No Brasil, a Heineken registrou uma queda do volume de cerveja vendido em 2025 na comparação com o ano anterior, devido à queda na renda real disponível, segundo a empresa. E essas são algumas das notícias do dia de hoje. Claro que deixei de comentar aquela possibilidade de ataque ao Irã prometido pelos Estados Unidos, uma vez que, se isso houvesse, ele teria que deslocar um porta-aviões para fortalecer o seu apoio, e ele estaria a 12 dias de distância ou de deslocamento até aquele local. Em conversa com Netanyahu, ele disse que Israel deve atacar o Irã, mesmo que não tenha o apoio dos Estados Unidos. Mas isso fica para uma outra edição. Eu espero que vocês, ao assistirem o nosso vídeo no dia de hoje, que deem a sua opinião. E a sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.